as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas o quê? Primeira coisa, a vida eterna. E são elas que testificam de quem? Que de mim testificam. Quem é que está falando isso, pastor? Jesus. O que é que Jesus está nos mandando aqui? Examinai as Escrituras. Examinar não é só ler. Examinar é procurar detalhes. Examinar é olhar com atenção. É olhar procurando, é olhar prestando atenção, querendo extrair o máximo de informação. Como é que o médico examina uma pessoa, você já viu? Eu não estou falando daqueles que ficam... Até tomar cuidado com o que eu falo aqui. Tem uns aí que você chega lá e você senta na cadeira, ele está de cabeça baixa, ele fica, né? Oi, que foi? Tá bom, ó, toma isso aqui, pronto. Não, isso não é exame. Estou falando do médico de verdade, que exerce bem sua profissão. O que ele vai falar com você? Ele vai falar, senta aqui, abra a boca, deixa eu ver o ouvido, respira, tosse, cospe. É assim ou não é? Levanta o braço, a mão, o joelho e tal. Ele vai procurar detalhes. Dói aqui? Não dói. E se eu apertar desse jeito? Não dói. E se eu apertar de outro? É assim ou não é? Assim nós temos que fazer com as Escrituras, assim nós temos que fazer com a palavra de Deus. Por quê? Vou voltar um pouquinho nos assuntos aí das sextas-feiras passadas. A palavra de Deus, ela é a revelação perfeita da vontade de quem? De Deus. A palavra de Deus, ela é a revelação perfeita da vontade de Deus. Então eu preciso examinar as Escrituras para que eu possa saber a vontade de Deus. Por que é importante saber a vontade de Deus? Para que eu não fique como perdão da palavra, ignorante espiritual, como muitas vezes, às vezes nós nos comportamos dessa maneira, como um ignorante no sentido de não ter conhecimento, de não saber a vontade de Deus. E aí eu continuo dizendo, como eu falei várias vezes aqui, para questões que eu nem deveria falar mais esse tipo de coisa, mas eu continuo dizendo, se Deus quiser, se Deus quiser um dia, se for a vontade de Deus, irmão, você já entendeu. Por exemplo, é inadmissível alguém que conhece a palavra, examinou as Escrituras, alguém disser assim, olha, está lá doente, né? Você vai ficar curado. E a pessoa diz o quê? Se Deus quiser. Ué, será que Deus não quer? Será que ela tem alguma dúvida? Vamos voltar um pouquinho lá que eu falei aqui de Lucas 8, lembra do leproso que chega até Jesus e fala assim, Senhor, se quiserdes, pode tornar-me limpo. Eu lembro que eu expliquei para você que ele tinha uma certeza e uma dúvida. Qual que era a certeza? Que Jesus podia limpar ele. Mas qual era a dúvida? Se ele queria, se ele tinha vontade. E Jesus já tira aquela dúvida, como tirando dúvida de toda a humanidade. Tirou a dúvida dele, já tirando a nossa hoje. Ele diz assim, quero, seja limpo. E na hora ele ficou o quê? Limpo. Então não posso mais orar dessa maneira, ter esse tipo de dúvida, ou demonstrar esse tipo de dúvida em relação à libertação, em relação à cura, em relação à salvação, em relação à prosperidade, em relação a todas as bênçãos que estão claramente aqui na Bíblia, mostradas como sendo a vontade de quem? De Deus. Está aqui. E se tem dúvida ainda de alguma coisa, se você examinar as Escrituras, irmão, você vai ver claramente qual é a vontade do Senhor. Diga glória a Deus. Algumas coisas sim. Você deve chegar a Deus de uma maneira mais específica. Deus, é assim que eu devo fazer, é assim que o Senhor quer, é assim que o Senhor não quer. Mas não mais em relação à libertação. Está lá o marido nas drogas, o filho perturbado. Aí alguém diz, olha, ele vai ser um homem de Deus, vai ser liberto, vai aceitar Jesus. Se Deus quiser. Não, Ele quer, meu irmão. Quem está entendendo, diga amém. É você que tem que tomar uma decisão e querer. E entender essa vontade do Senhor. Mas por que eu estou falando isso? Porque a maioria das pessoas hoje não querem examinar as Escrituras. Por quê, pastor? Elas querem até certo ponto, entendem até certo ponto, que a vontade de Deus é curar e libertar e salvar. Mas elas não querem ir a fundo da vontade de Deus. Porque dentro da vontade de Deus tem a cura, tem a libertação, tem a salvação, mas também, irmão, tem a santidade. Mas também tem um compromisso. E aí nós estamos vivendo um tempo, isso não é de hoje não, porque na época de Jesus também era assim, em que as pessoas vinham correndo e elas não queriam parar para ouvir as Escrituras, para examinar as Escrituras, para aprender. Elas queriam que Jesus curasse, orasse por ela, as curasse, as libertasse, e olha para o pastor agora, e elas queriam voltar e continuar fazendo tudo como sempre fizeram.
Elas queriam receber aquela bênção de Deus ali, resolver aquele problema ali, e depois voltar para as suas vidas e continuar fazendo tudo do mesmo jeito. E não funciona assim. Não, pastor, não. Toda pessoa que não vai a fundo nas Escrituras, que não procura crescer no conhecimento da palavra, ela vai ter uma vida rasa com Deus, e ela não vai manter aquilo que recebeu de Deus. Ela pode até ter recebido uma cura, pode até ter recebido a libertação, pode até ter recebido uma bênção, seja qual for, que está incluída aí na salvação. Mas se ela não procurar aprofundar-se nas Escrituras, ouvir palavra, assistir culto, pregação, ler a Bíblia, ela não vai conseguir manter aquilo que ela recebeu de Deus. Da onde o Senhor tirou isso, pastor? Vamos lá para o Salmo 103, que eu vou mostrar isso para você. Vamos lá. Salmo capítulo 103, verso 1. Quem já está conseguindo entender o que o pastor está explicando aqui, diga amém. Por isso, irmão, que nós vivemos uma guerra tão grande hoje para examinar as Escrituras. Eu falei para você que eu acredito que não seja só comigo, mas eu posso dizer de mim. Irmão, de vez em quando é uma luta muito grande para ler a Bíblia, para examinar as Escrituras, para você parar e dar aquela atenção e cuidar naquilo que Deus está falando ali com você. Eu sinto uma dificuldade, uma guerra, uma tentativa de todos os lados do diabo impedir a leitura da Bíblia. Quem sente dificuldade para ler a Bíblia? Deixa eu ver, levanta a mão. Normal. Pastor, eu achava que eu não era de Deus, eu achava que eu não era, não tinha, sei lá, tem alguma coisa errada comigo, não estou liberto. Não, é que você ainda está num corpo de carne e osso. E você sabe o que a carne gosta? A carne gosta de assistir televisão, jogar videogame, ficar vendo celular, novela, jogo. Mas a carne não gosta de ler as Escrituras. A carne não gosta de examinar as Escrituras. E além da sua carne, tem ali ainda ao seu derredor um demônio, que quanto menos você examinar as Escrituras, menos você vai conhecer o poder de Deus. Menos você vai ter forças contra ele. Vamos lá, vamos lembrar o caso de Jesus, lá em Mateus capítulo 4. O demônio, o diabo, Satanás, vem tentar Jesus. Jesus combate, resiste Satanás com o quê? Com a palavra. Aí eu até falei esses dias para você, não sei se você já parou para pensar nisso. Não sei, mas é de se pensar. Toda vez que o diabo vinha e falava assim, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, lançava uma tentação. Jesus citava o quê? Está escrito. Por que Jesus sabia o que estava escrito? Porque ele examinava as Escrituras. Alguém pode falar assim, não, o pastor, Jesus era Deus. Ele era Deus em espírito, mas ele nasceu como homem. E todo homem, você já viu algum homem nascer sabendo? Você já viu? Não nasce, irmão. Como o homem que ele nasceu, ele teve que aprender. Todo homem tem que aprender. Tanto é que, se dá uma olhada para você ver, nos primeiros capítulos do Novo Testamento, você vai ver Jesus no templo, você vai ver Jesus discutindo com os mais velhos a palavra. Jesus tinha sede de aprender. Ele sabia a importância. Você vai ver o episódio até que José e Maria estão indo embora, de repente o José olha para Maria, Maria olha para José, cadê o menino? Já teve essa sensação? Esse dia assim estava em casa, na quarta-feira. Então toma banho, outro corre, a Graziela olhou para mim, cadê Emanuele? Eu falei, não sei cadê. Não está ali, não está. Ah, pronto, irmão. Já começa o desespero. Procura daqui, procura dali, procura de lá. Emanuele, nada. Sai lá fora, olha no carro. Daqui a pouco, ela sai de dentro do armário. Estou aqui. Você não sabe se você briga, se você bate, Isso, já tinha procurado. Aí eu estava lembrando de Jesus e Maria, né? Cadê? Mas não ficou com você, José? Mas Maria, eu estava conversando, eu achei que você tinha pegado ele. Tem que voltar para trás, Jesus tinha ficado lá. Aí foram procurar, procura Jesus daqui, procura Jesus dali, procura Jesus de lá. Onde é que Jesus estava? Na igreja. Jesus gostava de ficar onde? Na igreja. Aí eles chegam lá, sabe o que Jesus está fazendo? Discutindo com os professores de Bíblia, discutindo a palavra, aprendendo a palavra. Discutindo no sentido de aprender, né? Então Jesus, ele tinha essa sede, por isso que Jesus sabia o que estava escrito. Quando o diabo vinha, quando Satanás vinha, Jesus citava o quê? A palavra, as Escrituras. Irmão, nós temos que examinar mais. Quem está entendendo, diga amém. Olha o que diz o Salmo 103, do versículo 1 em diante.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. 2, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus. Eu não posso esquecer nenhum dos benefícios. Como é que eu faço para não esquecer, pastor? Examinando as Escrituras, procurando saber. Mas vamos lá, quais são os benefícios? Verso 3 ele começa a falar. Primeiro, é Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara as tuas o quê? Enfermidades. Quem redime a tua alma do quê? Da perdição. E te coroa de benignidade e de misericórdia. 5, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como o quê? Como a águia. Até aí o suficiente. Aí, tem muita gente que não presta atenção. Vamos voltar no versículo 3 e vamos examinar? Vamos lá, ó. É Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas o quê? Enfermidades. Tem gente, meu irmão, olha para o pastor, que quer sarar de todas as enfermidades, mas não quer receber de Deus o perdão das suas o quê? Iniquidades. E a Bíblia está dizendo, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. O perdão das iniquidades também é um benefício. Só que esse perdão das iniquidades, muita gente não está procurando ele. Eu quero a cura das enfermidades, mas eu não quero deixar as iniquidades. Quero ser perdoado das enfermidades, mas depois continuar fazendo o que eu sempre fiz, viver do mesmo jeito, viver da mesma forma, do jeito que eu quero, da minha maneira. Não. Ó minha alma, não se esqueça de nenhum dos teus benefícios. É benefício a cura da enfermidade, mas também é benefício. Deus quer para você uma vida perdoada, livre de todas as iniquidades. Se eu não examinar as Escrituras, meu irmão, eu vou perder esses benefícios, eu vou deixar passar esses benefícios. E eu digo para você, você sabia que há muitos casos em que a enfermidade, para que ela vá embora, para que ela saia, primeiro tem que tirar a iniquidade? Tem gente que não entende isso. Não tenho tempo para aprender a palavra, não, pastor. Não tenho tempo para vir no culto, para examinar a Escritura. Aí eu quero só aquela oração que me cura logo e eu vou embora. Não vai resolver. Quer ver o exemplo que eu dei aqui? Quem tem lá tiririca lá no quintal de casa? Tiririca que fala? Tiririca, né? Tiririca é o que, pastor? É aquele matinho chato. E você vai lá, isso aí. Você vai lá e corta ele. Se você cortar ele por cima, não adianta nada. Não adianta. Deu uma chuvinha, o que acontece? Ele volta tudo. Exatamente, no outro dia. Já está de novo. O que tem que fazer então? Se você não for lá, irmão, cavar mais fundo, arrancar pela raiz, você vai ficar cortando, ele vai ficar nascendo. Você corta, ele nasce. Você corta, ele nasce. É a mesma coisa da pessoa que quer a cura da enfermidade, mas não busca o perdão do quê? Das iniquidades. Irmão, tem coisa que tem uma raiz mais profunda. Mas por que o senhor está falando isso? Você quer ver um exemplo? Eu vou colocar aqui para você rapidinho. Eu não sei se eu falei no outro culto. Deixa eu ver se eu falei. Abra sua Bíblia lá em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, rapidinho. Segura aí no Salmo 103 que nós vamos voltar, tá? Marcos capítulo 2. Eu já falei isso aqui uma vez, eu nunca me esqueço de quando o pastor Jaime de Amorim Campos, pregou essa mensagem aqui. Marcos capítulo 2. Vamos direto aqui para a gente entender. No versículo 4, pronto. A Bíblia fala de um paralítico que tinha 4 amigos valentes, esforçados. Por quê? A Bíblia diz que esses vieram trazer esse paralítico até Jesus e chegaram na casa onde Jesus estava e encontraram aquela casa lotada. Não tinha nem lugar na porta, a Bíblia fala, para entrar. De tanta gente que tinha. Eles voltaram para trás? Não, pastor. Eles decidiram se esforçar. Eu falo muito a respeito do esforço, quem sabe mais para frente a gente volte a falar desse assunto da questão do esforço.
Hoje as pessoas querem tudo de Deus, mas não se esforçam para nada. Deu um tempinho diferente, eu não vou na igreja hoje, já está difícil. Ficou um pouquinho mais difícil, hoje eu não vou, está complicado. Irmão, a Bíblia diz que Deus socorre aquele que é esforçado. Salmo 89, 19. Amém? Se esforçaram, eu nem imagino como é que eles fizeram, mas eu imagino que você subir num telhado, com acamado, com cama e tudo, não deve ter sido fácil. Em 4, não deve ter sido fácil. Eu já falei aqui, quem já cuidou de gente acamada, gente doente, você sabe o peso que a pessoa fica quando ela está desfalecida, né? Quando ela não tem força nos braços e nas pernas. Mas eles fizeram, enfim, subiram lá, desceram, aquele homem, conseguiram descer ele, abriram um buraco no telhado, desceram ele na frente de Jesus. Só que eu quero que você examinar é olhar os detalhes, tá? O que é que Jesus fala? Versículo 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia quem? Jazia quem? Paralítico, certo? Verso 5. E Jesus, vendo-lhes o quê? A fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus? Para um pouquinho aí. Esse homem, ele era o quê? Esse homem? Paralítico. Paralisia é o quê? Pecado? É o quê? Doença, enfermidade. E o que esse homem precisava? Era de perdão ou era de cura? Ele, os seus amigos, todo mundo que estava ali, sabia que ele precisava do quê? De cura. Mas Jesus sabia que ele precisava do quê primeiro? Perdão. O que ele precisava primeiro então, pastor? Olha aqui para mim. Ele precisava sair do pecado. Precisava ser tirado da vida dele o pecado. Porque aquela tiririca ali tinha uma raiz mais profunda. Se corta ela por cima, o que ia acontecer? O que acontece com a tiririca se você corta ela por cima? Aí se Jesus faz igual, muitos pastores, o nosso erro é esse, a gente como pastor. Vem cá, filho, deixa eu orar para você, seja curado. Aí ele levanta e sai andando, e volta lá para pecar tudo de novo. Quem sabe ele usar a cura até para voltar a pecar. Sim ou não? Sim. Eu vou te mostrar outro paralítico que Jesus deu uma bronca nele, você vai ver já já. Por isso que Jesus falou: filho, primeiro, perdoados são os seus pecados. Aí tem gente que quer logo: pastor, chega aqui na igreja, ora aí para mim ficar curado, ora para resolver meu problema financeiro, ora para resolver meu problema no casamento. Ô pastor, ora logo. Vamos examinar as escrituras, vamos aprender a palavra para você olhar para a tua vida e começar a consertar ela. Para você começar a colocar a tua vida em ordem. Examina as escrituras primeiro, para você aprender o que está certo, o que está errado, para você prosseguir naquilo que você está aprendendo. Não tem tempo para isso não, pastor, eu quero logo a oração para eu ficar curado. Irmão, é igual tirar a tiririca. Tirar por cima e ela vai nascer de novo. Por quê, pastor? Porque às vezes a gente deixa passar os benefícios. Lembra aqui que o salmista falou no Salmo 103? Aí tá, depois que ele diz: perdoados são os seus pecados, todo mundo fica bravo, fala assim: quem é esse para achar que pode perdoar pecados? Aí Jesus fala assim: o que é mais fácil? Falar perdoados são os seus pecados ou falar levanta e anda? Aí ele fala assim: para vocês verem que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, eu digo para esse: levanta e anda. E o homem levanta e anda. Só que Jesus estava dizendo o seguinte: é mais fácil para mim perdoar os pecados ou falar para ele perdoar os seus pecados do que falar para ele levanta e anda. Era mais fácil. Só que Jesus disse assim: não é menos importante, em outras palavras. Deu para entender sim ou não? Era mais fácil falar para ele que os pecados são perdoados, mas não é menos importante. Para vocês entenderem, Jesus diz em outras palavras: do mesmo jeito que eu perdoei o pecado, eu curo ele. Não é o que o salmista falou? Volta no Salmo 103, rapidinho, só para a gente concluir lá, onde eu pedi para você deixar marcado, Salmo 103, 2. Volta aí de novo. Salmo 103, 2. Olha lá. É ele quem perdoa as tuas o quê? Iniquidades. E aí depois diz: e sara as tuas enfermidades. Jesus não deixou faltar nenhum dos benefícios.
Ele era e ele foi aquele que perdoou as iniquidades daquele paralítico e depois sarou ele do que também? Da enfermidade. Só que tem gente que esquece dos benefícios, ela quer a cura da enfermidade, mas não quer o perdão das iniquidades, quer continuar vivendo daquele jeito. Quer continuar vivendo no pecado, quer continuar vivendo do seu jeito, da sua forma, da maneira que pensa. E aí não adianta. Isso é tão sério que ele repete algo parecido no versículo 4, ó. Quem redime a sua vida da perdição e coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca do quê? De bens, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. A pessoa quer que a sua boca seja cheia de bens, a sua mocidade é força, né? Seja renovada, mas talvez ela deixa passar aqui, ó, verso 4, quem redime a tua alma do quê? Da perdição. Então é isso que o salmista está falando, eu não posso esquecer de nenhum dos benefícios. Eu tenho que examinar as escrituras, porque o Deus que quer encher a minha boca de bens, quer me tirar da perdição também. E às vezes nós queremos a nossa vida cheia de bens, mas não estamos procurando examinar a palavra para nos tirar do que primeiro? Da perdição, do caminho da perdição, da vida errada. Está entendendo? Sim ou não? Vamos continuar que você vai entender melhor. Vamos lá para Mateus agora. Mateus capítulo 7, versículo 24. Eu gosto muito dessa passagem aqui. Mateus 7, 24. Olha a importância da palavra. O que eu estou te mostrando hoje? Uma das coisas que o reverendo T.L. Osborne, lá no livro Curar Enfermos, Expulsar Demônios, o que ele mais fala é a importância da palavra. Quando uma pessoa entende a palavra, ela consegue compreender a vontade de Deus. E ela vai receber a cura e ela vai permanecer com a cura. Porque se ela não entender a vontade de Deus, que quer tanto curar ela, mas também quer libertá-la, mas também quer redimir a alma dela, também quer tirá-la do pecado, ela pode até receber aquela cura, mas ela deixa passar o benefício maior, que é a salvação da vida eterna. Diga glória a Deus. Amém, Jesus? E Jesus vai explicar isso aqui, presta atenção. Olha o que diz Mateus 7, 24. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, lê você agora, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre o quê? Sobre a rocha. Olha o que vai acontecer, 25. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre o quê? Sobre a rocha. O que é edificar a casa sobre a rocha? É ouvir a palavra e colocar em prática. Por isso é tão importante a palavra. Deixa eu falar uma coisa para você, que eu já falei um tempo atrás aqui. O demônio não tem problema nenhum se a gente ficar vindo aqui na igreja, escutando a palavra, desde que ela entre por aqui e saia por aqui, e você volta lá depois, lá fora, você continua fazendo tudo do mesmo jeito. Para ele está ótimo. Aliás, ele nem vai se esforçar para tirar você daqui. Se você estiver vindo na igreja, escutando aqui a mensagem, ouvindo a palavra, mas tua cabeça em outro lugar, está nem aí que está sendo pregado, aí ouve as escrituras, ouve o que é certo, mas sai daqui e diz, pouco importa, vou continuar fazendo do meu jeito, vou continuar fazendo errado. Sai daqui e continua no pecado, sai daqui e continua na imoralidade, sai daqui e continua na mentira, sai daqui e continua na falta de compromisso. Irmão, joia, o diabo quer que você continue dessa maneira, para ele está ótimo. Ele sabe que você é uma casa que eu vou te mostrar aqui agora, edificada na areia. Daqui a pouquinho você vai cair. Agora, quando é que o diabo começa a ficar preocupado, pastor? Quando você começa a escutar o que você está ouvindo aqui e examinar, e guardar no coração e falar, eu vou fazer, eu vou praticar. Ah, é assim? Então eu vou fazer assim. Ah, não é assim? Então não vou mais fazer assim. Aí a coisa começa a ficar séria, diga glória a Deus. Aí você começa a levantar uma casa firme. Aí, irmão, eu não digo para você que não vai vir luta não, tá? Eu digo para você que Jesus disse, vai soprar os ventos, vai correr os rios, vai descer a chuva, vai combater essa casa. Mas uma pessoa que está na palavra, que está praticando o que está ouvindo, ela não vai cair, diga glória a Deus. Não vai.
Agora, se você escuta o que está sendo pregado aqui e leva de qualquer jeito, entra por aqui e sai por aqui, você não grava, não entra no seu coração, você não tem um desejo, você não marca, você não anota, você não busca. Meu irmão, sabe o que vai acontecer? Olha o que diz o versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, não pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a casa sobre o quê? Sobre areia. O que vai acontecer? Os mesmos problemas, veja, ó, desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa. O que aconteceu? Caiu e foi grande a sua queda. Sabe o que eu vejo aqui? É como Jesus falou, a pessoa que edificar a casa sobre areia, ela pode até construir alguma coisa, ela até consegue edificar, mas não vai durar. É aquela pessoa que até recebe a cura, que até recebe uma libertação, que até recebe uma bênção no casamento, que até muda alguma coisa na sua vida, mas depois que muda, depois que ela recebe a cura, depois que recebe a libertação, ela não se aprofunda, ela não continua, ela não busca aprender a palavra. Essa casa que construiu, às vezes pode até ter sido rápida para construir, mas do mesmo jeito que ela construiu rápida, ela vai cair rápido. Eu vejo isso muito como pastor. É aquela pessoa que vem e fala, eu quero, porque eu estou com um problema no meu casamento, a minha situação está assim, financeira e tal. Tá bom, aí começa a orar, aí a coisa melhora, edifica a casa. Só que aí ela começa a não vir mais, daqui a pouco ela vinha na quarta, sexta, domingo, ela já não vem mais. Daqui a pouco não vem mais na quarta, daqui a pouco não vem mais na sexta, daqui a pouco nem no domingo está vindo mais, daqui a pouco nem aparece mais na igreja. É questão de tempo. O casamento tinha ficado bem. Daqui a pouco o que vai acontecer de novo? Vai cair. Vai cair. Eu já vi isso muitas vezes. Vai cair. A pessoa se ilude. Ela acha que agora não cai mais. E ela pode voltar a fazer tudo do jeito que fazia antes. É casa sobre areia, vai cair de novo. A hora que vier a luta, a hora que descer a chuva, correr os rios, soprar os ventos, o que vai acontecer? Vai cair. Daqui a pouco está a pessoa de novo. Ai meu Deus, de novo, outra vez. Mas lógico. Não continuou, não deu valor à palavra, não examinou as escrituras, não colocou em prática o que ouviu. Recebeu o benefício daquele que cura as enfermidades, mas deixou passar o benefício daquele que tira da perdição, o benefício de perdoar os pecados, de uma vida nova. Vai cair. Aí a pessoa começa na igreja, é curada, é liberto, Deus abençoa, abre a porta de trabalho, glória a Deus. Aí faz igual eu sempre brinco, né? Abriu a porta de trabalho, Deus abençoou. O que a pessoa faz? Tchau, Jesus, obrigado, viu? Valeu, quando precisar eu volto de novo. Vou continuar vivendo a minha vida do meu jeito. Aí vai viver do seu jeito, curtir e tal e tal. É casa sobre areia. Aquela porta de emprego que se abriu, aquela cura que aconteceu, aquela solução financeira, o que vai acontecer com ela? Fala assim, vai cair. De novo. E olha o que vai acontecer. Aquela casa caiu e foi grande a sua queda. Irmão, vai ser pior do que foi antes. Da onde o senhor está tirando isso, pastor? Vou mostrar para você. Nós começamos em Marcos 5, em João 5, nós vamos terminar em João 5. Volta lá em João 5 de novo. Então em João 5, no verso 39, Jesus diz, examinai as escrituras. Examinai. Busca com atenção para poder praticar, colocar em prática. Por que Jesus está falando isso? Você vai ver que tem sentido agora. Lá no versículo 14, fala de um homem que Jesus curou. Esse homem ele foi paralítico. E aí Jesus cura ele. E depois que Jesus cura ele, Jesus encontra ele no templo, na igreja. Você vai ver isso aqui, eu não sei se você já leu isso aqui na Bíblia, ou se leu, se já prestou atenção nisso, isso aqui para mim é muito forte. A gente fala muito dele, sabe quem é esse homem aqui? O paralítico do tanque de Betesda. Quem já ouviu falar do paralítico do tanque de Betesda? Pois é. Eu não sei se você já conhecia essa parte aqui que Jesus vai falar para esse homem, paralítico do tanque de Betesda, que foi curado. Porque a gente
lê a parte da cura, mas esquece de alguns benefícios. E Jesus vai chamar a atenção dele com uma coisa que eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. Jesus encontra ele lá, olha lá. E depois, Jesus encontrou aonde? No templo. Onde é o templo? Na igreja. Na igreja, como se fosse hoje, na igreja. Aí ele está lá, todo feliz, já está andando, está mexendo, né? Oh, glória a Deus. Jesus vira para ele e fala assim, ó. Eis que já estás o quê? São. Ele sabia que ele estava curado? Claro que sabia. Jesus estava só refrescando a memória dele. Falou assim, você tá bom agora, né? Ixi, Jesus está ótimo. Ó, minhas pernas mexem. Ó, eu posso andar, posso pular, aleluia, glória a Deus. Tá joia. Mas deixa eu falar um negócio para você. Eis que já está são. Não peques mais. Eu quero que você lê agora para mim, por gentileza. Por quê? Para que te não suceda o quê? Alguma coisa? Meu irmão, a coisa não é brincadeira não. Porque tem gente que recebe a cura, recebe a bênção de Deus, sai dali e vai fazer tudo do mesmo jeito. Vai voltar para a vida antiga. Vai voltar a beber, vai voltar a farriar, vai voltar a brincar. Ô meu irmão, a casa vai cair. E se você não escutar o que você está escutando aqui, não procurar agora consertar a tua vida, a tua casa está sendo em cima da areia. Essa cura não vai durar muito. E aí eu fiquei imaginando, sabe o que eu fiquei pensando? O que seria a coisa pior? Porque você sabe o que esse homem sofreu. O que esse homem sofreu? Você quer ver? Eu vou mostrar para você. Volta no versículo, acho que é o versículo 5. Isso, versículo 5. Lê comigo aí. E estava ali um homem que havia quanto tempo? 38 anos, que se achava o quê? Misericórdia, o que seria pior que isso? Eu fiquei pensando, falei, Jesus Cristo, esse aqui tinha que levar a sério o que Jesus falou, irmão. Porque 38 anos de sofrimento, Jesus falou assim, ó, se você continuar na mesma vida, se você sair daqui e voltar para a vida de pecado, pode acontecer ainda o quê? Eu não sei, será que, quanto que dá 38 mais 38? 76. Irmão, não brinca não. Não brinca, estou falando para você, a coisa é séria. Isso aqui não é a lei não, isso aqui eu estou falando da tempo da graça, estou falando de Jesus. Por isso que eu falo, tem gente que vem na igreja, glória a Deus, Jesus me cura, me liberta, tá bom. Amém. Recebeu a bênção, recebeu a cura. Agora deixa eu te falar uma coisa, não volta para aquela vida não. Não volta, não fica brincando. Para que não te suceda alguma coisa ainda o quê? Pior. Porque não vai permanecer. Você ficou 38 anos, então se firma agora com Deus. Você ficou 38 anos paralisado na sua vida, nada ia para frente, paralítico esperando uma cura. Agora que aconteceu, irmão, não vai usar a cura que Deus te deu para voltar para o pecado. Não vai usar a libertação que Deus te deu para voltar para o pecado. Permanece. Permanece, fica firme, edifica a casa sobre a rocha, começa a dar ouvido à palavra e começa a consertar a vida agora. Voltando aqui rapidinho, quer ver? Volta lá no versículo 14, de novo. Põe na Bíblia NVT para mim. Olha como diz a Bíblia NVT. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, agora você está curado. Deixe do quê? Você sabe o que me faz lembrar daquele outro paralítico? Que antes de Jesus curar ele, Jesus falou o que para ele? Perdoados são os seus. Então por que Jesus falou para ele, deixe de pecar? Porque ele estava vivendo em pecado. E Jesus deu o benefício da cura, mas o benefício completo é a cura, mas também a libertação, mas também a salvação, mas também o perdão. Diga glória a Deus. Continua, deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. Quem entendeu, diga amém. Irmão, vamos examinar as Escrituras, para que a gente não edifique uma casa em cima da areia.
que a gente possa receber algo, mas aquilo não permanecer. Daqui a um tempo cai tudo aquilo e volta ainda pior. O povo de Deus está precisando de palavra, ter sede da palavra, de ouvir a palavra, de aprender. Quem não entende fala assim para você: por que você vai na igreja quarta, sexta, domingo? Porque não sabe o quanto você está aprendendo aqui, que você está se aprofundando com Deus, que você está edificando uma casa sobre o quê? A rocha. Que você não está só para receber a cura, você está para aprender, para permanecer com a cura, com a libertação, para não voltar àquela vida antiga. Deus me livre, 38 anos, irmão, só de pensar nisso. Ele não podia mais brincar com Deus. Estava pregando ontem em Lavínia, eu estava falando a respeito da mensagem de quarta, né? Cuidado com as suas palavras. E eu falei assim, eu já vi gente falar assim, depois que passou por um momento muito difícil, que sei lá, passou pela UTI, que passou por um perrengue, por um acidente, aí a pessoa fala: e aí, sarou? Melhorou? Melhorei, sarei, estou pronto para outra. Eu falei: misericórdia, irmão. A pessoa não pensa no que fala, né? Eu estava falando que as palavras têm poder, lembra quarta-feira? Pronto para outra? Deus me livre, irmão. Imagina o caso desse homem aqui, 38 anos, Jesus falou, é como se Jesus chegasse e falasse para ele assim: tu se acerta e anda direito agora. Sai do pecado, deixa de pecar, para que você não venha viver aquilo que você viveu um pouco pior. Diga: Deus me livre. Irmão, eu não quero sofrer de novo, que eu já sofri, não. Quem também não quer levantar? Tá bom já, né? Misericórdia. Então, examina a palavra. Irmão, se apega mesmo, de coração na palavra, medita nela. E o mais importante, coloque em prática. Coloque em prática, para que a tua casa seja edificada sobre a rocha. Casa na rocha, irmão. Vai vir luta, vai. Não vou mentir para você, as lutas são as mesmas. Para quem está na palavra, para quem não está. Mas quem está na palavra não cai mais. Não cai. Quem entendeu, diga glória a Deus. Vamos ficar de pé.